Muito bem, vocês estão ouvindo Nelson Gonçalves e não tem nada a ver, né? É que o Nelson Gonçalves, ele morreu no dia de hoje. Ah, vá. É. Ah, morreu? Morreu com 78 anos de infarto e ele nasceu em Santana do Livramento. Aí você Onde fica isso? Aí você vai perguntar pra mim, mas troco de quê tocar a música do Nelson Gonçalves agora com o Renato Rosa, que é vereador em Porto Ferreira? O que tem que ver uma coisa com outra? Pergunta pro seu Renato aonde ele nasceu. Boa tarde, senhor Renato, seja bem-vindo. Boa tarde, nasci em Santana do Livramento também, lá no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. E quem nasce em Santana do Livramento é o quê? É santanense. Santanense. Eu tenho curiosidade de saber essas coisas. Santanense. E o senhor sabe, então, todas as músicas do Nelson? Não sei. Essa que estava tocando aí eu sei, conheço. Quanto tempo faz que o senhor foi lá em Santana do Livramento, senhor Renato? Eu estive lá ultimamente, há uns 6 anos atrás, mais ou menos. É a última vez que eu estive lá. Tem museu dele lá, um busto na praça, alguma coisa nesse sentido? Tem uma casa onde ele morava lá, eles fizeram lá um tipo de museu, onde tem uma cena dele, e tem na praça existe também um busto em homenagem a ele. Então o senhor é conterrâneo do Nelson Gonçalves. Segundo o Reinaldo Rocha, antes do senhor chegar, ele falou assim, quando o senhor Renato ia fazer serenata, ele não sabia cantar, ele chamava o Nelson Gonçalves para cantar com ele. Mas eu acho que vocês são de época um pouquinho diferente, né? Sim, não, bem diferente. Eu acho que ele é um pouquinho mais moço, né? Eu não tenho mais cabelo, mas eu sou mais recente, vamos dizer assim. Bacana. Pra gente ser conterrâneo de um ídolo, né? Que é o Nelson Gonçalves, para a época dele foi um ídolo, sem sombra de dúvida. Talvez, não sei se você sabe, se o senhor Renato sabe, ele foi o terceiro maior vendedor de disco do país. Então, tá vendo? A vendagem, né? O terceiro maior em vendas discográfica da época. Que maravilha, não? Que maravilha. É uma honra, né, a gente ter algum conterrâneo da gente famoso, né? Eu digo isso porque em determinada época aqui em Porto Ferreira a gente teve um jogador de futebol chamado Adriano Mariano, que jogou até no Palmeiras. Então para nós aqui de Porto Ferreira na época foi uma coisa assim fantástica, né? Muito bom ter um conterrâneo que é famoso, né, senhor Renato? Não, sem dúvida, é prazeroso porque você vai lembrar, eu sou da terra do fulano, lembra do fulano? Então eu sou da terra dele, eu nasci onde ele nasceu também. Então isso é prazeroso pra gente, né? Sem sombra de dúvida. Bom, É uma pena que o senhor não saiba cantar, senhor Renato. Mas ele disse que vai ensaiar, da próxima vez ele canta. Mas vamos falar da questão que traz, né, o senhor Renato. Todas as terças-feiras temos aí o espaço legislativo, mas nós tínhamos que prestar essa homenagem também a Nelson Gonçalves e ao mesmo tempo, quando fomos aí lembrados pelo presidente, né, que o senhor Renato nasceu em Santana do Livramento, quisemos fazer essa singela homenagem também a Nelson Gonçalves, e hoje, dia do livro infantil, que é aniversário aí não de morte, mas aniversário de vida de Monteiro Lobato, e a razão pelo qual hoje se comemora o dia do livro infantil. Senhor Renato, nós já havíamos falado, né, inclusive já tínhamos até agendado uma data que o senhor viria, mas por um problema não pôde, depois reagendamos e o senhor queria vir justamente após apresentar um requerimento, um projeto, que segundo o Reinaldo, acho que ele fez uma colocação muito interessante, seria como se fosse uma campanha do agasalho. Explica como é que vai ser essa propositura do senhor Renato. Então, uma boa tarde a todos aqui, os ouvintes, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, e esta campanha seria uma de arrecadação de doação, no caso de medicamentos que estão parados na casa dos pacientes por uma série de motivos. Então nós queríamos trazer esses medicamentos para a farmácia através dessa campanha, que seria, eu sugeri para que o Departamento de Saúde encampasse e tomasse frente com os funcionários para que fossem à rua e que se programassem para isso, que avisassem com antecedência nos bairros o dia que estaria passando lá, para recolher esses medicamentos. Por quê? Porque muitas pessoas interrompem o tratamento por vários motivos. Ou porque ela não cedeu com aquele medicamento não fez bem para ela, ela parou. Ela comprou aquele medicamento, ela ganhou de doação, sabe? Foi amostra grátis, ou um médico deu para ela, então ela não faz mais uso daquele medicamento, ele está parado lá na casa dela. Então nós queríamos
trazer para a farmácia, arrecadar através dessa campanha, para quê? Para que lá na farmácia nós fizéssemos uma triagem, para ver a validade, para ver se existe condição de aproveitar aquele medicamento, porque ele não serve mais para aquela pessoa, mas ele vai servir para alguém. Então, é por isso que eu gostaria de fazer isso. Chama a atenção também dos familiares, senhor Renato, logicamente que o paciente ele pode, por N motivos, deixar de tomar um remédio, por conta até da prescrição médica, ele pode mudar. Infelizmente, pode vir a óbito o paciente que está tomando o remédio e está comprou o remédio, tomou infelizmente, por conta da própria enfermidade, os familiares têm que se ater a isso também, que pode de alguma forma ajudar outras pessoas. Sim, sem dúvida. Existem vários motivos que ele vai interromper o uso desse medicamento. Um deles seria a mudança da transcrição médica. O médico mudou aquele medicamento, o medicamento não estava sendo mais eficaz, ou então, pelo contrário, estava fazendo mal para aquela pessoa. Recentemente, Renato, aconteceu muito isso, por conta até, infelizmente, da cessão do convênio Mediporto com os funcionários da prefeitura. Muita gente perdeu o convênio médico. E por perder, mudou até do próprio médico. E às vezes um médico prescreve um outro remédio diferente daquele. Eu estou falando isso por conta que eu tenho, tanto o meu sogro quanto a minha sogra consome uma quantidade de remédios significativos. E com essa cessão do convênio, nós tivemos que buscar, inclusive foi aí muito bem atendido no sistema de saúde do município. E alguns médicos coincidiram que atendia na Mediporto e atendia também. Alguns não. E alguns acabaram até trocando o medicamento, talvez por questões até de estudo, né? E um médico prescreveu um tipo de medicamento e o outro. É uma situação, e eu acredito que muita gente trocou de remédio recentemente. Não, sem dúvida. Inclusive pelo fato de que no sistema público nós temos uma oferta de medicamentos. Os médicos já estão acostumados a prescrever dentro daquela lista do REMUME, que é uma lista de medicamentos que o município oferece, ou então que o Estado oferece também através do programa. E então, quando ele vem quando ele deixou de ser atendido pelo convênio, e ele passa a ter uma oferta diferente de medicamentos. Então é onde o médico oferece para ele: olha, o SUS te oferece este medicamento, que vai também atender a tua necessidade. Mas que pelo convênio era oferecido um medicamento diferente, mas que ele comprava aquele medicamento. E o SUS, além de ele dar o médico e dar o exame, ele também o remédio oferece medicamento. O senhor Renato, a partir do momento que eu tenho lá o remédio, só o que acontece, para facilitar, né, alguns pacientes, estou dando exemplo que está perto da gente para eu entender, e creio eu que muitos ouvintes têm essa mesma dúvida. Então a gente comprou aqueles tipo Tupperware que tem divisórias, porque eles tomam vários remédios ao mesmo tempo, já com hora marcada, coisa e tal. O que acontece? A gente já tira os remédios, já deixam ali, porque são vários filhos, uma hora é um que dá o remédio, outro, então já deixa tudo certinho. O que acontece? Às vezes a gente joga a caixinha fora, a bula fora, e só tem a cartelinha. Vai servir isso, senhor Renato? Ele estando na cartela lacrada, ele vai servir, mesmo que abriu, tirou 1, 2 ou 3 comprimidos da cartela, ele serve sim. Ele não vai servir se ele tiver a granel ali. Por quê? Porque aí nós não vamos saber identificar qual que é. Mas ele estando identificado na cartelinha ou na caixa, ele serve. Então, por isso que nós vamos recolher e vamos fazer a triagem na farmácia para poder estar oferecendo novamente para aquelas pessoas que necessitam daquele medicamento que estava lá parado. Como identificar? Porque o Reinaldo até fez uma lembrança interessante, porque quando eu compro o remédio, na caixinha a gente vê lá a data, o lote, série, validade. Na cartelinha é possível identificar a validade dele, senhor Renato? Também. Ali vem a identificação também. Aquilo que você vê na caixa, você vê também na cartelinha. Tem a data de validade, tem o número do lote, então nós podemos nos basear por ali também. Aí tem que ter uma lupa. Às vezes precisa. Precisa recorrer, porque isso é um pouco dificultoso para poder entender. É verdade. E sobra também medicamento nas nossas casas, Paulinho? Eu falando por mim, acredito que aconteça também em outras residências. Você vai ao médico, o médico receita o medicamento, você toma aí, digamos, 2, 3, você já se sente bem, você já está curado. Isso aí é opinião minha, tá? Aí você para de tomar o medicamento.
Aí o medicamento fica lá parado. Grande parte das sobras de medicamento é devido a isso. A pessoa para, se sentiu bem, ela para. Principalmente antibiótico, né? Que tem que tomar durante 8 dias, por exemplo. Mas você toma 2, 3, até 4 dias. Se você se sentiu melhor, a pessoa para. É natural acontecer isso. E aí vai sobrando medicamento. Porque dificilmente você vai tomar tudo medicamento que você comprou ou pegou lá no postão. Difícil, isso é o seu caso. No meu caso, eu tomo tudo, eu estou pagando. Você é guloso para tomar remédio. Mas geralmente isso também acontece, né, senhor Renato? Então, é normal de acontecer. Não poderia ser assim. Não poderia, caso, sem dúvida. Você falou do antibiótico. Por quê? O antibiótico você tem que tomar os 7 dias. Você toma 2, 3 dias, quer dizer, você se sentiu bem. Isso acontece comumente. Então o que vai acontecer? Aquela bactéria ela vai se tornar resistente. Por quê? Porque você não combateu o tempo suficiente. Aí uma próxima vez aquele remédio talvez ele já não vai ter a mesma eficiência. Entendeu? Então por isso que há necessidade de... O antibiótico normalmente são 7 dias. Então você tem que tomar por aqueles 7 dias. Para quê? Para ter o efeito desejado. É verdade. Senhor Renato, essa motivação do senhor fazer esse projeto, essa campanha, é por conta da necessidade até da farmácia, do posto ter remédio para atender a população? Qual que é a preocupação do senhor? Ou além disso, tem alguma outra preocupação? Porque o que acontece? Sobrou remédio em casa e eu não vou tomar mais? Pode, sei lá, uma criança, alguém pegar esse remédio. Quer dizer, tem outras preocupações que não só a doação. Sem dúvida. Uma das maiores preocupações é essa aí. É uma criança ou um adulto mesmo ingerir ali indevidamente um medicamento que pode até às vezes levar a óbito uma pessoa, né? Então pode-se causar um acidente doméstico com o medicamento. Então nós estaríamos evitando um acidente, porque nós estaríamos retirando esse medicamento daquela casa onde ele está lá parado, ninguém está usando, ninguém vai fazer uso, mas de repente acontece um acidente por um medicamento qualquer que seja lá. Então, poderá trazer maiores problemas. Então, se nós trouxermos para a farmácia, aonde é o local que ele deveria estar, aí nós poderemos estar oferecendo para outras pessoas. Quer dizer, vai ter uma utilidade, pelo qual, da finalidade dele, que é de atender alguém, não de ficar parado lá. Se tiver que ficar parado, então que fique à disposição na farmácia para atender aquele que precisa. Senhor Renato, tira uma dúvida, né, para que fique bem claro, inclusive o programa tem esse objetivo, embora o espaço seja legislativo, para a gente falar de leis, do trabalho ali na Câmara, mas como o senhor também entende e tem a formação técnica de farmácia também, por exemplo, eu tirei lá o remédio, né, da caixinha e joguei dentro de uma gaveta a cartelinha, mas eu sei que aquele remédio, por exemplo, tá, é para dor de cabeça, pelo menos eu imagino que é para dor de cabeça. Aí passa um tempo, o remédio fica lá na gaveta. Passa aí um tempo, 1 mês, 2 meses, né? O remédio tá lá. Aí eu não lembro mais para que serve aquele remédio, né? Eu sei que aquele remédio tá lá. Aí eu tô com uma dor de estômago, por exemplo, e toma aquele. Eu acho que é para dor de estômago. Na verdade, eu tô dando um exemplo aleatório, tá? É para dor de cabeça. Esse remédio pode trazer um malefício para a saúde se tomar de forma errada, senhor Renato? Não, sem dúvida. A gente costuma falar que a diferença entre o medicamento, entre o remédio e o veneno é a dosagem dele. Então, sem dúvida, ele pode trazer problemas. Por quê? Porque ele não sabe qual a finalidade, ele não sabe os efeitos colaterais que aquele medicamento pode proporcionar. Ele não sabe de que maneira que tem que tomar aquele medicamento. Então, isso tudo pode provocar um acidente, trazer consequências sérias, porque ele está ingerindo o medicamento sem acompanhamento, sem a prescrição médica, sem a orientação de um profissional capacitado. E no caso o remédio, fez a coleta, passou em várias casas, chegou todo esse volume de remédio em algum lugar, ou ali no departamento de saúde, eu não sei aonde vai ser encaminhado isso. Depois, quem seria o profissional habilitado para fazer, a triagem desse material? Não, sem dúvida, aí seria feito através nós temos 2 farmacêuticos lá na farmácia municipal, e eles é que estariam fazendo esse acompanhamento, inclusive na arrecadação, e depois a triagem para fazer a separação, classificação e verificar a validade desses medicamentos, para ver se eles têm condições de uso, e aí sim colocar à disposição dos pacientes.
Muito bem, nós estamos conversando com... Você vê como é que meia hora passa rápido, né? A coleta disso seria como? Já está previsto? Já tem data? Não, como é que tá? Nós não temos ainda. Eu fiz a indicação, não recebi resposta ainda do executivo. É uma indicação, não é um requerimento. Não, eu fiz uma indicação para que se fizesse essa atividade, né? Essa campanha, na verdade, e estou aguardando o executivo se manifestar para que a gente possa contribuir aí com o nosso trabalho também de ir de porta em porta. Eu creio que eu até sugeri que se fizesse no final de semana num bairro e avisaria através, inclusive, até já poderia contar com a rádio, para comunicar, para avisar, olha que no dia X, no horário tal, os funcionários do Departamento de Saúde e da farmácia municipal estariam passando naquele bairro para recolher os medicamentos que não estão sendo utilizados. Eu acho que o resultado seria melhor do que, por exemplo, leve o seu medicamento até no posto. Eu acho que indo até a pessoa, acho que a arrecadação seria bem maior. Não, sem dúvida. Essa impressão. Porque muitas vezes a pessoa trabalha, não tem tempo, não tem aquela disposição para poder chegar até lá. É verdade. Então nós estaremos indo, como você falou, em loco, lá para tentar resolver. Eu penso que o retorno, a exemplo, até fazer uma comparação, você lembra na época de quermesse que a gente fazia a coleta nas casas, tinha um caminhão e alguém na frente, um carro de som anunciando, já sabia previamente que aquele bairro seria o contemplado daquela semana. Verdade. E as próprias pessoas já estariam esperando com a sacolinha na mão para fazer a doação, porque é difícil realmente. Tem que ir lá no posto de saúde levar. Não vai. Não, sem dúvida. Então, essa ideia, eu acho que é uma ideia boa, porque além de nós estarmos ali proporcionando uma segurança para o paciente, ou para o morador, para o munícipe, nós estaremos também, depois disso, oferecendo esse medicamento para... Ele vai ter uma utilidade, ele vai servir para alguém. Alguém vai deixar de gastar porque vai ter aquele medicamento à disposição dele. Inclusive a pessoa que fez a doação poderá ser um contemplado depois de um outro medicamento que uma outra pessoa doou. Sem dúvida, porque constantemente a pessoa está passando no médico, passa no posto de saúde, passa no hospital e vai parar na farmácia. E de repente ele vai chegar lá, ele vai ter um medicamento que um terceiro doou e ele vai estar sendo beneficiado. Ele deu para um outro e vai receber de um outro. É verdade. É verdade? Muito bem, 1h. Senhor Renato, hoje já falei com o Miguel, ontem veio o prefeito e o número 100 acaba tendo uma simbologia, por incrível que pareça, porque são datas marcantes. E já se passaram 100 dias dessa nova legislatura também, do qual o senhor foi eleito. Dá para fazer um breve balanço? Como é que o senhor viu esses primeiros 100 dias frente à Câmara Municipal e o senhor ocupando, inclusive, a secretaria na mesa diretora da Casa de Leis? Sem dúvida. Eu até falei, semana retrasada nós tivemos uma reunião e falei, olha, 100 dias, acabou a lua de mel. E agora começou as cobranças. Não podemos mais. Lua de mel boa, né? 100 dias. Mesmo porque também ninguém é de ferro, né? A minha lua de mel deu 4 dias. Né? Porque que na sua época não tinha Viagra, agora tem. Porque a gente estava vivendo todo esse clima de novo, né? A maioria dos eleitos foram novos. Então, estava naquele clima. Então, eu falei para o Miguel, falei para o próprio Rômulo também, olha, acabou a lua de mel. Por quê? Porque nós estamos sendo cobrados. Eram uns 30 dias, eram 60 dias, eram 90 dias, agora são 100 dias. Nós não vamos esperar 110, 120, nós temos que apresentar alguma coisa. Tanto é que o Rômulo se apresentou lá. Ontem ele esteve aqui e apresentou, o resultado do governo dele, o que ele espera. Então, nós temos que continuar trabalhando. Para quê? Para mostrar aqui que nós viemos. E eu costumo falar que às vezes o munícipe ele pergunta, mas não aparece, não vê o serviço do vereador, mas muitas coisas que nós fazemos vai aparecer resultado daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, por exemplo, né? Então o serviço público tem esse tipo de variante, né? Não é o imediato, que nem eu estava ouvindo o Miguel falar, às vezes espera-se que o legislador tenha uma varinha de condão para fazer acontecer, né? Que nem a população estava querendo urgente que se tomasse uma decisão, que se fizesse algo contra o Odebrecht. Sim, ansiosos, né? O que nós podíamos fazer? Poxa, caiu no nosso colo aqui.
né? Nós não estávamos lá na época para votar. Né? Inclusive, né, foi a tônica praticamente da conversa com o Miguel, por conta até chegaram algumas perguntas em relação aos 70% da cobrança, porque na cabeça nossa, quero dizer, eu estou me colocando agora no lugar do cidadão, né? O vereador é o legislador, é aquele que fiscaliza, né, que faz os requerimentos, projetos, mas que fiscaliza a lei. Bom, se a empresa que se propôs a fazer um determinado trabalho não fez dentro de um prazo, eu vou lá na Câmara dos Vereadores, falo com o vereador vai lá na concessionária e autua, multa, faz alguma coisa, mas a burocracia não é assim que funciona, senhor Renato. Não é? Por quê? Porque eles estão amparados mediante um contrato. Então, tudo que eles têm dito e mostrado, que têm feito, está lá naquele contrato. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que nos debruçar sobre aquele contrato e encontrar ali saídas, soluções, falhas ou não, para que a gente possa forçar ou fazer com que eles, né, cumpram o contrato verdadeiramente, né? Então, quer dizer, isso tudo caiu para nós que entramos agora. Então houve essa cobrança toda, sabe? De repente, poxa, como se a Câmara tivesse que resolver da noite para o dia. Então, a solução que nós achamos foi essa, de criar uma SEI para fazer essa investigação, apontar ali as falhas ou erros que porventura tiver, e apontar onde que a empresa está deixando a desejar, por exemplo, né? E fazer com que ela cumpra. Eu fiz uma pergunta para o Miguel e vou fazer para o senhor também em relação até a última fala dele ontem na Câmara Municipal, quando desses fatos, e de novo Porto Ferreira é marcado por nomes que foram aí falados e amplamente repercutidos na imprensa nacional, né, e não só local, porque acabou dando uma repercussão muito maior pelo vulto da corrupção do qual a Odebrecht está sendo investigada, e agora os delações, e inclusive alguns nomes aqui de Porto Ferreira foram colocados. O senhor hoje é um político, o senhor é um vereador, e a maioria das delações, todas praticamente, principalmente aqui em Porto Ferreira, todos os que foram mencionados são políticos. E a gente sai na rua e escuta, fala, político nenhum presta, é tudo bandido, é tudo vagabundo, é tudo corrupto. O senhor se sente também desprestigiado? Como é que o senhor vê essa situação quando, de uma forma até genérica, a gente acaba atribuindo à classe política que é tudo bandido e corrupto? Sem dúvida, eu me sinto atingido também, porque há essa generalização. Todos são. Quem entra lá vai fazer a mesma coisa. E é o que nós estamos querendo fazer, é a mudança. Por isso que nós não estamos ali aliados a grupos, nós não queremos levantar aquelas bandeiras de antigamente, de partido A, partido B, cor vermelha, amarelo, azul, nós não queremos. Nós queremos nos desligar disso aí para que nós possamos fazer o nosso trabalho sem ficar sendo direcionados por grupos ou por donos de partidos, ou nesse sentido. Então, nós não queremos ter um cabresto ali para dizer, vai para cá, vai para lá. Não, nós queremos fazer a nossa vontade, fazer cumprir aquilo que nós prometemos nos palanques, nós prometemos nas ruas, que era fazer o melhor. E então, às vezes, se eu estou submisso a um grupo, o melhor é o melhor para o grupo. É o melhor para aquela situação de outrora. Então não é isso que nós queremos. A situação é hoje, é agora. O que é melhor para Porto Ferreira? É isso aqui? Então nós vamos fazer isso aqui. Mas se eu estiver atrelado a um grupo, aí eu vou ter que ficar sendo manobrado. É isso que nós não queremos. Nós queremos romper com essa manobra, com esse manobrismo que sempre existiu e acarretou em tudo isso aí, ó. E agora eles querem cobrir, querem tampar daqui e dali, e às vezes querem nos usar para tampar isso aí. E é o que nós não queremos. Muito bem, 1h mais 7 minutos, infelizmente já extrapolamos o nosso tempo. Agradecemos mais uma vez a presença do Renato Rosa e parabenizamos por essa iniciativa, essa indicação, penso ser de extrema importância para o município de Porto Ferreira, e colocamos a rádio à disposição tão logo tenha a definição, para que nós possamos de alguma forma contribuir na divulgação, na propagação desta campanha, que tenho certeza que vai beneficiar não só a pessoa que doou, como as pessoas que poderão receber, e até dirimir alguns problemas e risco de ingestão, né, desse medicamento
ocasionando um acidente doméstico. Senhor Renato, obrigado, boa tarde e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, me coloco à disposição. Eu quero dizer que todas as terças e quinta-feira, à tarde, eu estou lá na Câmara à disposição dos munícipes, daquele que quer conversar, daquele que quer apresentar uma ideia, apresentar uma solução. Eu estou lá à disposição no período da tarde. A partir de que horas, senhor Renato? A partir das 14 horas eu estou lá na Câmara. Muito bem, tá certo. Então a participação do senhor Renato, mais uma vez, boa tarde. Reinaldo Rocha, hoje temos os AA, Alcoólicos Anônimos. Exatamente. E vamos terminar homenageando também o Nelson Gonçalves.